que delícia ter vocês em mais um 3 Pontos. Primeiro, agradecer ao patrocinador do programa, essa casa Artes Filmes, e dizer assim para vocês têm um projeto, vocês têm alguma coisa que queira colocar em prática através do audiovisual, vídeo ou só áudio, converse com os meninos aqui da Artes Filmes, eles com certeza vão te ajudar através de um projeto, colocar em prática tudo que você aí tiver no papel. E hoje a gente vai falar sobre Enneagrama com o meu mentor, que já me ensinou muito aí nesse caminho do autoconhecimento, meu amigo, uma pessoa que eu tenho um amor gigante, Nicolai Cursino. O Nicolai Cursino, ele é uma grande referência mundial de Enneagrama, de autoconhecimento. Tem o Instituto Nicolai Cursino, que além de Enneagrama, tem também uma formação em alquimia. É isso, Ni? É isso mesmo. Seja super bem-vindo, viu? Que delícia ter você aqui. Eu que agradeço. É sempre uma alegria estar aqui na nossa cidade, né? Sim. Trazendo os temas de desenvolvimento, consciência e crescimento. Então, um sonho antigo nosso que esses temas se tornassem cada vez mais acessíveis aqui para a nossa região, para Mogi, para o Alto Tietê. Então, é uma alegria, né? Depois de trabalhar quase 20 anos mundo afora, poder cada vez mais aqui na nossa casa, com gente que a gente ama, falando sobre algo que, para mim, é a coisa mais importante que existe, né? O crescimento da nossa alma, nosso crescimento psicológico, o aumento do nosso grau de harmonia, de consciência. Então, muito obrigado ao 3 Pontos, muito obrigado à Artes Filmes e a você, Li, querida. Ô, Ni, agora falando de Mogi, eu nem ia falar sobre isso. Sabe que a gente tem uma coisa assim, que Mogi, sim, eu tenho uma coisa forte em relação a isso, que Mogi tem essa coisa de ser um núcleo, né, de desenvolvimento humano. E o Ni trouxe para cá, né? As formações acontecem aqui em Mogi antes, né? Já foi em vários lugares aí de São Paulo e vem gente do Brasil e até fora do Brasil fazer as formações e vem para Mogi. Então, de certa forma, isso está se materializando aí, a nossa vontade. Sim, eu dizia lá atrás, né? Há 10, 15 anos atrás, que um dia a gente ia ajudar a Mogi a ser um dos centros de desenvolvimento da consciência no Brasil. E hoje a gente recebe aí centenas de pessoas por ano, né? Brasil, Portugal, Angola, até Estados Unidos. E hoje Mogi está no mapa. Opa! Está no mapa do autoconhecimento, está no mapa do Enneagrama no mundo. Então, de certa forma, aos poucos, a gente está contribuindo com isso, sim. Sim. E aí, Ni, hoje a gente vai falar de Enneagrama, né? Primeiro, assim, para quem está nos assistindo, o que é Enneagrama? Enneagrama é um sistema de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, né? Autoconhecimento porque ele serve como espelho para te mostrar sobre você características do seu modo de pensar, né? São mentais, de ver a realidade, né? Que estão aqui, assim. Características do seu modo de sentir, né? Suas emoções, como elas se apresentam, quando, quais, como elas interferem. E características do seu modo de agir do ponto de vista do corpo mesmo, as reações que você tem. Então, se a gente for olhar para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso coração, se a gente não tem um processo de autoconhecimento, a gente não sabe o que está acontecendo. Uhum. Quem é que no dia a dia para perceber que emoção está vindo, como é que ela está te dominando, se aqueles pensamentos bons ou ruins, de onde que eles estão vindo, como eles revelam, se tem medo por trás, se tem... O que é? Quem sou eu por detrás desse montão de coisas aí? Então, o Enneagrama ele se baseia num aumento da consciência da minha mente, do meu coração, do meu corpo, dos meus comportamentos, das minhas motivações, e forma-se um sistema de desenvolvimento para isso, né? O primeiro passo é autoconhecer-se, saber coisas profundas de você que você não sabe. É verdade, existe alguém em nós que nós não conhecemos, estando nessa estrada aí há 20 anos, como isso é verdade, né? E que existem muitos em nós que nós não conhecemos, faces nossas que a gente não sabe. Então, a gente vai descobrindo isso. Descobrir já é um primeiro passo, porque você começa a ter mais escolhas. Antes era tudo automático. Eu penso daquele jeito, ajo daquele jeito, sinto daquele jeito. Quanto realmente eu estou escolhendo diferente, né? Minha vida dá sempre o mesmo resultado, aquela área da vida vai mal, é muita repetição. Então, onde tem repetição, não tem mudança, consciência, escolha. Então, o Enneagrama ele vai servir como um espelho para que você realmente tenha um contato com o autoconhecimento muito profundo. É hoje, no mundo, no planeta,
um dos sistemas de autoconhecimento mais profundos que existem. Agora, ele se revela em vários níveis diferentes também. Você pode usá-lo para um autoconhecimento mais psicológico, né? Vamos dizer, para um trabalho mais pessoal, você pode usá-lo para uma coisa mais profissional e aplicada, ou até mesmo para um trabalho de desenvolvimento espiritual. E aí, assim, são níveis de revelação, de métodos mais profundos. Autoconhecimento leva a uma coisa que eu gosto de chamar de autodomínio e consciência. Na medida em que eu me conheço, eu passo a ter mais escolhas e passo a fazer um processo de transformar a mim. Né? Então, quando eu era preso naquelas emoções, naquela mágoa com alguém, naquela raiva, ou naquele pensamento negativo em relação à vida, eu começo a mudar isso. E o Enneagrama também vai oferecer meios e práticas para você fazer isso. Não é só o conhecimento, só entre aspas, né? Mas também tem as práticas, a trilha de desenvolvimento. E uma das coisas que o Enneagrama faz, além de trabalhar com pensamento, emoções e parte física, né, e reações, é ter um método que acaba trilhando 9 caminhos particulares de desenvolvimento, né? Eles tendem a 9 estilos de personalidade, mas não são só isso. Isso é uma porta de entrada. Mas o Enneagrama é muito específico para dizer, olha, é isso que está acontecendo, vai por esse caminho, olha por ali. Então, eu diria que é um sistema de autoconhecimento, e como muitos maravilhosos que tem, só que acho que a grande diferença é a capacidade dele te mostrar a luz muito rápido e muito preciso. E depois que ele faz isso, ele fala, para você, o melhor caminho de prática é esse. E essa prática dura muito tempo. Então, é isso que aconteceu comigo, com a minha família, com as pessoas. Hoje, eu acho que são quase, assim, número alto, pelo menos 30 mil pessoas que eu já ensinei diretamente em 3 continentes aí do mundo. E tem a nossa experiência, a sua experiência, e realmente é um sistema muito poderoso de autoconhecimento, né? Para escolher diferente na vida, para eu acho que você traz algumas coisas muito importantes, Nick. Eu acho até legal para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que é assim, normalmente quando a gente fala a primeira vez, ou as pessoas escutam sobre Enneagrama, fala, é mais um perfil comportamental. Que, né, tem essa, vamos me colocar em caixinha. E a gente sabe que não, né? Até pela sua explicação, a gente já percebe, assim, o Enneagrama, que eu acho ele extremamente sagrado, é essa questão de ter o caminho de desenvolvimento. E muito pelo contrário, de te colocar dentro de uma caixa, ele te tira da caixa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O início desse sistema de autoconhecimento começa por você se identificando num perfil principal de personalidade. Isso não quer dizer que você é somente aquele perfil, ou que você vai a vida inteira seguir aquele caminho, ou que você está preso naquela caixa. Não. Por isso que talvez perfil de personalidade não seja nem o melhor caminho. Você sabe que hoje eu chamo de raios, né? Os 9 raios. Mas eu diria que é uma trilha pessoal. Então, ao invés de ele te dizer, você é isso aqui, pronto, porque eu estou te dizendo, ele vai te mostrar, você mesmo vai se identificar e vai falar, caraca, realmente, a maior parte da minha vida, da minha consciência, eu estou preso aqui. Mas não é que o sistema me prendeu, eu estou preso porque eu me prendi. Os meus pensamentos vão aqui, as minhas emoções vêm aqui, meus comportamentos e sentimentos vão aqui. Então, agora que eu entendi isso, que eu me prendi, esse sistema vai me dar um caminho para eu ir além, para eu sair daquele automático, para eu abranger coisas que eu não fazia, pensava. Mas, num primeiro momento, passa, sim, por eu reconhecer que dentre aqueles 9, que na verdade viram 27, 54, eu realmente estou preso muito mais num lugar, num estilo. E não é comportamento. A gente fala personalidade, né? Para quem não está nesse caminho, às vezes acha que a pessoa é mais isso. Não. É uma coisa de 9 caminhos muito diferentes e profundos de como você interage com a vida, com a realidade. Como que a tua mente funciona, como tuas emoções são. Elas são de 9 formas diferentes. Eu tenho todas, mas uma delas me domina. Então, se eu sou dominado por uma emoção, e é inconsciente para quem não tem caminho de autoconhecimento, você não percebe, você só vê a reação, né? Se eu descubro, aí eu começo a revelar um monte de coisas. Olha, sua cabeça provavelmente é fixada nesses pensamentos, suas reações são essas, presta atenção.
E não é para que o sistema diga, olha, você é assim. Ele te oferece isso para você olhar e falar, nossa, é verdade. Você é o senhor do processo de descoberta. Então, o Enneagrama, quando ele vai... Primeiro, que a questão dos 9 caminhos não é uma questão aleatória. O Enneagrama ele é um compilado, uma evolução de milhares de anos de diferentes sistemas que entraram dentro de um sistema. Então, tudo começa lá atrás, no Enneagrama das Personalidades, nos primeiros séculos do cristianismo, quando você olha para as comunidades dos padres e madres do deserto, que basicamente eram comunidades no início do cristianismo, séculos 3 e 4, que se dedicavam a descobrir o que as afastava de Deus. Como assim que me afasta de Deus? Tem horas que eu estou aqui, vamos lá, o padre, a madre do deserto, estão ali, estou contemplando a Deus, a realidade, estou me sentindo bem, em paz, nas virtudes, né? Existe a alegria, existe a gratidão, e tem horas que eu estou vivendo um inferno pessoal. De repente eu estou dominado pela inveja, estou me comparando com os outros, achando que aquele ali está melhor que eu, ou me auto-julgando. Que infernos são esses que a minha própria mente e o meu coração produz versus os estados onde a minha mente e o meu coração estão produzindo a Deus, ou a sintonia com o melhor em mim? Então, lá atrás, eles descobriram que havia... Primeiramente, eles começaram com 8 emoções principais que desviavam o ser humano de Deus. E eles chamavam isso de hamartia, né? O errar o alvo. Então, é assim, se eu estou... Vou dar um exemplo bem simples, né? Eu estou feliz com a minha vida, está tudo bem, eu estou gostando das coisas, estou grato pela vida, e de repente eu olho alguém, tem algo que eu não tenho. E aí aquilo me traz um sentimento de, acho que eu não sou tudo que eu poderia ser. Minha mente já é invadida por um julgamento. Eu olho para a vida, que estava boa um dia atrás, cara, eu não tenho nada na vida. Começo a ser dominado por pensamentos que me fazem pior e não melhor. Essas pessoas, durante séculos, olharam para isso e falaram, isso aqui me afasta de Deus. Então, e se a gente descobrir quais são as armadilhas que afastam o teu coração e a tua mente desses melhores estados? E eles mapearam isso, né? Isso, inclusive, por curiosidade, vai séculos depois da origem ao que foram os pecados capitais. Houve uma alteração de 8, foram para 9, depois caíram para 7. Tudo são questões mais políticas mesmo da igreja na época. E foram mudadas as descrições do que eram cada uma dessas coisas, né? Então, quando eles chamavam de hamartia, não era que o pecado, se eu fizer isso, se eu invejar, né? Vou dar um exemplo, como eu falei, olhar para o outro, e ele tem mais do que eu, então alguém vai me castigar. Não. Lá no início dessa prática espiritual era assim, o fato de eu ter deixado o meu coração sentir isso, ele já me tirou do meu estado de gratidão. O fato da minha mente comparar, ela já me tirou do meu estado de plenitude. Ou seja, isso é, entre aspas, um pecado. Eu já produzi o inferno. Eu não preciso ser castigado. Eu estou produzindo um lugar na minha mente, no meu coração, no meu eu, que está longe do que é para ser Deus, ou a alegria. Então, o Enneagrama, ele bebe deste lugar e destas práticas, né? Você sabe que eu venho há 20 anos estudando isso no mundo, tive o ano passado no Egito, fui a um dos lugares onde isso começou, essas práticas, foram 30 dias olhando para isso, e fomos acumulando práticas que vieram da Grécia, logo depois, da Idade Média, do sufismo, e muita coisa que veio, recentemente, da psicologia moderna e das práticas mais modernas, de psicologia positiva, de espiritualidade mais ocidental. É como se o Enneagrama pegasse tudo isso e falasse, joga tudo aqui, que eu vou organizar tudo isso e criar um sistema de autoconhecimento para nós ocidentais extremamente poderoso. E lógico, para o que a gente vive hoje, né? Para a nossa realidade hoje. Ele acelerou tudo isso, ele tornou mais simples e mais acessível. Então, é um pouco disso que... Por isso... tem os 9 tipos de personalidade no início? Tem. Eles são um caminho para você começar a se descobrir. Então é legal, sim, você olhar, descobrir. E já vai ser um uau. Quer dizer que eu estou preso a isso? Não. Um sistema de autoconhecimento é para eu
ser mais do que eu sou hoje, não para eu continuar sendo a mesma coisa. Não, e eu acho isso que você traz, assim, porque ele é simples. Então, assim, a hora que são 9, né, raios, e aí a hora que você se identifica com, na verdade, não é que você precisa ter um número, mas você vai se identificar naturalmente e fala, nossa, eu faço isso como está me descrevendo. E a partir daí você cria consciência sobre as suas ações, né? Então é ao contrário, na verdade. Você sempre fez isso, você agora vai entender o porquê e que caminho você precisa fazer para se descolar mais dessa ação automática, né? É porque, na verdade, assim, quem não faz um caminho de autoconhecimento faz as coisas ou reage à vida sem saber por que está reagindo. E aí você consegue observar algumas tendências. Então, por exemplo, há pessoas que vão reagir para a vida de uma forma mais dura. Elas vão se julgar mais, elas vão querer fazer tudo mais correto. Se as coisas não acontecerem do jeito que elas querem, a raiva vem um pouco mais. Elas se tornam críticas do outro, dela. Ela tem a sensação de dureza no corpo, mas ela não sabe muito bem por que ela faz isso. Ela só sabe que ela tem que fazer, porque se ela não fizer, é como se algo errado estivesse acontecendo, né? Tem gente, por exemplo, que é mais relacional. Nossa, minha vida é muito preocupada em ajudar os outros, aquelas pessoas, em agradá-las. Difícil falar não, porque, nossa, vai que ela não gosta de mim. Então eu fico envolvido com, eu preciso que você goste de mim para eu ter direito a ser amado. Peraí, mas de onde veio isso? Tem gente que já é diferente, aquelas pessoas, preciso ser o vencedor, preciso ganhar tudo, preciso estar em primeiro, preciso aparecer na capa de revista, eu quero conquistar mais e mais e mais, atingir o topo, melhor carro, melhor casa. Para que tudo isso? O que no fundo você está tentando conquistar, né? Então eu poderia seguir nos 9 padrões principais, que você muito bem conhece, mas quando você está vivendo a vida no automático, você está vivendo essa vida e não sabe por quê. E o problema nem sabe que está vivendo, e nem né? sabe que está vivendo. O que está fazendo. Porque você acha que aquilo é a única maneira comum. de se viver e comum. Só que o que você não se dá conta é que você também não conquista o que você quer ali. Então, essa pessoa que quer tudo direito, no fundo, o que ela quer? Uma sensação interna de perfeição, de bom trabalho feito, de que está tudo bem, que é uma coisa que, se eu cavar, ela vem de um contexto psicológico espiritual mais profundo, que é o que o Enneagrama vai mostrar. Mas a pessoa não sabe disso. É tudo inconsciente para ela. Né? Da mesma forma, por que eu não tenho dificuldade de falar não para o outro? Né? Por que tanto medo dele deixar de gostar de mim? O que está por detrás disso na relação que eu tenho comigo mesmo? No quanto eu amo a mim mesmo. E aí que o Enneagrama começa a abrir porta. Ah, por que eu preciso ser o primeiro lugar? Ah, porque tem. Será que tem mesmo? Por que esse medo do fracasso? O que será que tem por detrás? Será que eu não estou colocando o valor da minha vida nas mãos de conquistas? Porque lá no fundo eu não me considero tão valoroso assim, se eu for o segundo ou o terceiro. Caraca. Então, o que o Enneagrama vai fazer é, num primeiro momento, ele vai te identificar nesses comportamentos ou estilos. Mas no segundo momento, se você for corajoso o suficiente, aí ele vai abrir a caixinha de Pandora e vai mergulhar muito mais fundo. E é isso que faz o Enneagrama ser um sistema não de comportamentos, mas de motivos, de razões pelas quais você faz o que faz, vive da forma que vive, tem medo do que tem medo e não faz a menor ideia de que tem isso. Porque para quem não tem essa escola, é como ir mandar alguém que começou a nadar hoje para uma Olimpíada. Não dá. É preciso de treinamento, de entendimento. E o Enneagrama fornece esse método, esse sistema para que autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, psicológico, espiritual se tornem a sua prática de vida. E você vai, uma prioridade na tua vida. E aquilo vai mudando e transformando para sempre, se você quiser. E aí chega num momento que não tem nem como, né? É um caminho que é sem volta, né? Não dá pra você voltar para a barriga da mãe. E, ao mesmo tempo, passa a ser confortável também saber que não tem linha de chegada, né? É sempre um processo. A gente, no processo de desenvolvimento espiritual, psicológico, você não tem um lugar para você chegar, né? Exato. A gente tem essa ideia, a pessoa virou um iluminado, virou um santo. Essas ideias são todas ilusões.
Quem que vive com isso no dia a dia? Quem você conhece que é assim? Você conhece alguém, talvez, que vendeu uma imagem de ser assim, o que nada tem a ver com a realidade. Nós nos desenvolvemos como seres humanos. Nós nos tornamos melhores na vida que a gente tem aqui e agora. Claro que ela vai se transformando, não tenha como. E para quem mergulha nesse caminho, porque, na verdade, é um pouco duro dizer assim num programa inicial, mas é verdade. A maioria das pessoas não sabe o que está fazendo, não sabe nem o que está buscando na vida, está simplesmente reagindo à vida. E não se dá conta de, por exemplo, que a vida acaba daqui a pouco. Ou que essas escolhas, essa vida que você está vivendo, talvez não foi nem você que escolheu. São scripts que você internalizou quando você era criança, do seu pai, da sua mãe, da sociedade. Você está vivendo uma vida que não é sua. Então, é preciso ter uma certa coragem para falar, cara, sabe, meio que na Matrix, assim, eu acho que eu estou vivendo uma vida que não é minha, eu tenho algum vazio aqui. Mas o que a maioria das pessoas vai fazer? Ah, esse vazio? Não deixa não, deixa eu tapar ele com distrações. Então, sei lá, eu vou comprar, ou eu vou querer ser o melhor nas coisas, ou eu vou querer arrumar tanto trabalho para mim que eu não vou conseguir pensar, ou eu vou achar que eu tenho que lutar pela sobrevivência. Eu vou criar estratégias inconscientes para que eu não tenha que lidar com uma questão que é de todo ser humano, que é: para que serve a existência? O que eu quero fazer da minha existência? Quem está de fato no comando da minha vida? E a gente sabe que muitas pessoas têm medo de fazer essas perguntas. E eu honro esse medo. Sim. Eu acho esse medo genuíno. Ao mesmo tempo, tem também um vazio, né? Então chega uma hora que o vazio e a vontade é mais forte, né? ficam mais fortes que o medo. Exato. Oni, e aqui, né, a gente já trouxe bastante aí aprendizado, conhecimento, mas dentro do Enneagrama, né, de todo esse conhecimento que você tem, quais 3 aprendizados muito pontuais, assim, você gostaria de compartilhar com a gente, que pode fazer a diferença para quem está nos assistindo, só de ter esse olhar, assim, o que você traria para a gente? Acho que uma das coisas mais simples e mais importantes que faria a diferença no mundo é... Tem um ditado antigo que diz, faça aos outros o que você gostaria que fizessem com você. O Enneagrama vai dizer, não faz isso. Faça aos outros o que eles gostariam que fizessem para eles. As pessoas querem coisas diferentes. Elas se motivam por coisas diferentes. Elas veem a vida de forma diferente. O que é importante para um não é importante para o outro. O que machuca um não é o que machuca o outro. Então, eu diria assim que uma das grandes coisas que o Enneagrama traz, porque ao apresentar os 9 ou 27, ele vai falar do seu, mas ele vai falar dos outros 8. Então você vai aprender sobre a tua mãe, sobre a tua esposa, sobre o teu marido, sobre o teu filho, e você sabe a diferença que faz. Oh. E você vai levar o teu entendimento de que, nossa, as pessoas são universos diferentes. Aquela mãe queria que o filho fosse tal coisa, o que quer dar para ele, o que é melhor para ela. Não é isso. A alma dele veio com um outro, e você pode entender isso. Você pode entender o que motiva, qual é a melhor forma de comunicação. Porque reage da forma que reage. reage da forma que reage. Nossa, aquela reação parece que é um problema comigo. Não é. Ela é um estilo de personalidade. Sim. Que bate no seu como uma dor. Não, isso é o seu estilo de personalidade, se sentir abandonado, que nada tem a ver com isso. Então, assim... Acho que a primeira grande aprendizagem é, lá no fundo, as pessoas vivem no mesmo planeta fisicamente, mas cada uma vive num universo particular. E você pode, ao conhecer o seu e dos outros, levar as relações para um nível muito diferente. Oni, isso, para mim, né, principalmente na minha vivência, assim, já modifica a vida. Porque, assim, você consegue se relacionar com os outros de um outro lugar. Né, de entender o outro, de entender porque aquilo é o que você trouxe. O outro fica bravo e para você pouco importa, não afeta, entender que tem importância para o outro. Então, assim, você começa a entender toda a dinâmica de um lugar de consciência. E aí isso te afeta menos naquele lugar que a gente normalmente tem dificuldade em se relacionar com o outro. Porque o outro não respondeu do jeito que você queria, ou porque o outro não trouxe a verdade que você acha que é a verdade. Então, assim, isso começa a ficar mais amplo e você aceitar todas as pessoas, todas as verdades, as motivações de um lugar de mais consciência.
E na verdade, assim, e vai chegando num ponto que o Enneagrama vai te mostrando que, no fundo, nem é o outro. É sobre São, você. é tudo sobre você. É tudo sobre como você reage ao que essas diferentes pessoas fazem ou pensam e como isso bate em você. Mas se você não se conhece,